Deus seja louvado por todas as coisas. Ainda, meus queridos, queridas, no tempo de isolamento social, estamos fazendo culto nesse formato ainda por live, está sendo transmitido, creio eu, alcançando um número de pessoas, a igreja e outras pessoas na face da terra, no Brasil e até fora do Brasil. Eu engrandeço ao Senhor por isso. Agradeço a Deus por você que tem compartilhado esse trabalho nosso, compartilhado a pregação do Evangelho, compartilhado aquilo que eu creio nesse tempo ser a vontade do Senhor. Eu entendo, meus irmãos, não é momento, em hipótese alguma, de nós, como pastores, como igreja, estarmos olhando quem tem mais audiência, menos audiência, quantos likes, quantas curtidas, quanto isso, quanto aquilo, não. Nós, como igreja, fomos levantados para servir a Cristo a despeito de qualquer coisa. Aliás, meus irmãos, isso é o que menos importa para o Senhor. Nós fazemos, nós queremos que chegue a muitas famílias e a muitos lares, mas o nosso desejo primário, meus irmãos, é que Cristo ele seja glorificado. Há pessoas, meus irmãos, na face da terra que precisam do amor de Cristo, da graça de Cristo, do poder de Cristo sobre a sua vida. Há pessoas que necessitam da bênção e do toque de Deus sobre a sua vida, e nós como igreja, volto a repetir, não podemos nos apequenar diante da circunstância, mas nós devemos nos levantar e ser uma voz profética, um canal da bênção de Deus na terra, na sociedade, na cidade, no país, no estado, e falarmos e levarmos e propagarmos o Evangelho de Cristo em nome de Jesus. Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus pela sua vida, que tem sido um colaborador fiel a esse trabalho e tem nos abençoado. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Seja abençoado, abençoada em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Louvamos a Deus por tudo isso. Meus irmãos, esse ano mesmo de 2020, e salvo engano eu preguei em 19 ou 18, eu falei sobre contentamento, e hoje eu quero falar sobre gratidão. Meus irmãos, ser grato é ser abençoado. Ser grato é ser um homem e uma mulher abençoado, e eu quero falar sobre isso. Porque, meus irmãos, é um tema tão atual, penso eu, nesses dias que nós estamos vivendo. Meus irmãos, porque nós devemos nos lembrar que Deus, nós devemos ser grato a Ele, porque Deus, Ele tem, meus irmãos, cuidado de nós, da igreja, meus irmãos, de uma forma muito especial. Penso eu, meus irmãos, que Deus, Ele tem tratado a igreja mesmo como seu rebanho. Ele tem verdadeiramente sustentado o seu povo como a noiva dele, que é a igreja. Figura da igreja, falamos hoje de manhã, aprendemos hoje de manhã. Nós, meus irmãos, devemos olhar, meus irmãos, para isso e saber da grandeza dele, do poder dele, e saber, meus irmãos, que nós devemos ser grato, e ser grato é ser abençoado. Sabe por quê, meus irmãos? O ingrato, ele não reconhece nada. Ele está vendo as maravilhas acontecer, ele não vê. Ele não consegue, por exemplo, que está na crista da onda hoje, ele não consegue enxergar e glorificar a Deus por aqueles que são curados da doença do Covid-19, do coronavírus. Ele não consegue, ele ora para os que estão adoecendo. Ah, você viu quantos morreu e quantos vão morrer? Olha que notícia péssima do cara ouvir de manhã. Ouvimos ontem, diz que o prefeito de São Paulo, né, a notícia de primeira hora ontem, não hoje, essa notícia é velha já, que a notícia agora é a cada segundo. Compramos 150 mil urnas para o município de São Paulo. Então, cara, se você for olhar essa notícia, você vai
endoidar muito. Você vai ficar muito preocupado. Agora, meu querido, minha querida, nós devemos ser gratos. Hoje chegaram notícias da Espanha, mais do que qualquer outro tempo. Meus irmãos, lá tem mais pessoas hoje, de ontem para hoje, em 24 horas, pessoas mais curadas do que doentes. Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós devemos ser gratos. Agora, o ingrato, ele não vê isso. Ele vai olhar, meus irmãos, sempre com olhos, assim, não enxergando direito um caminho, não enxergando direito um posicionamento, não enxergando direito a vitória. Ele vai enxergar, meus irmãos, coisas nebulosas na sua vida. Mas o que é grato, ele é abençoado, porque a gratidão, ela tem esse poder de trazer para a nossa vida, meus irmãos, a bênção de nós olharmos e dizer, vai dar certo. A bênção do Senhor está com a nossa vida, o poder do Senhor está com a nossa vida, e nós somos abençoados, porque Ele tem cuidado de nós. O Eterno é que tem nos abençoado e nos sustentado, e Ele há de nos dar vitória para a glória de Deus Pai. A Ele toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A Deus toda a glória. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar. É um texto conhecido por todos da igreja, e até, meus irmãos, pessoas que não fazem parte da igreja conhecem, meus irmãos, o texto da multiplicação dos pães. Que nós sabemos, meus irmãos, o mesmo texto que está em Marcos 8, está em Mateus 15. E lá o Evangelho de Mateus, ele narra essa quantidade de pessoas. E fala de 4.000 homens. Aí ele fala, tira mulher e crianças. Então, com certeza absoluta, foram alimentados, meus irmãos, muito mais de 10.000 pessoas, mais 12, talvez alguns até falam próximo a 15.000 pessoas. E aí, meus amados, o texto, ele é autoexplicativo. A palavra fala que estava ali um povo, uma multidão, e essas pessoas estavam com fome, porque estavam o dia todo lá na presença de Jesus. Deixa eu ler o texto aqui, nós vamos compartilhar esta palavra em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão. Preste atenção nessa frase, Jesus falando, tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Jesus sempre vai olhar para o que tem fome, Ele vai ter compaixão e vai querer atender a necessidade daquele que tem fome. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disse-lhe 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pudessem diante dele, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante, e comeram, e saciaram, e dos pedaços que sobejaram,
levantaram 7 alcofas, ou 7 cestos, e os que comeram era quase 4.000, e despediu-os. Senhor, essa é a tua palavra, ela é a verdade, e ela é a verdade absoluta. Senhor, obrigado, porque temos o privilégio de ouvir, de meditar nesta palavra, compartilhar essa palavra. Céus e terra passarão, tudo vai passar, está passando, mas a palavra de Deus, essa, permanece para todo o sempre. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos agora falar sobre esta palavra, queremos compartilhar essa palavra. Te pedimos, fala conosco, fala agora com cada vida, cada família, com cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adolescente, que esteja conectado, Pai amado, nessa rede agora de transmissão. Sejam todos abençoados, eu os abençoo, em nome de Jesus, e clamo por tua graça, por teu amor e por tua misericórdia. Abençoe a cada um e dá vitória a cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Meus irmãos, grandes homens e grandes mulheres, eles são forjados, meus irmãos, pelo fogo. Aliás, forja é fogo. Então, meus irmãos, grandes homens e grandes mulheres, eles são transformados às vezes no meio de lutas, no meio de dificuldades, no meio de anseios. Grandes homens. Meus irmãos, nós já estamos vendo, eu hoje ouvi uma empresa, eu estava escutando uma reportagem agora à tarde, no rádio, e uma moça, dona de uma empresa, até vou procurar saber o nome da empresa depois. Por exemplo, eu estou falando para mim, diante da posição que ela tomou na empresa dela, da qual ela é uma das gestoras, é filha do dono, é uma fábrica de colchão, salvo engano, até entrou essa fábrica, mas estava sendo transmitido por São Paulo, por uma estação de rádio de lá. E ela dizendo, meus irmãos, que há muito tempo a empresa deles é uma empresa social, o qual, meus irmãos, eles estão mexendo em tudo na empresa para que não demita ninguém. É uma empresa brasileira, uma empresa, meus irmãos, que chama o funcionário pelo nome. Eu acho isso muito interessante, onde ela socialmente, ela trata os funcionários no nível que precisa ser tratado. Então, é uma empresa socialmente correta. Então, meus irmãos, eu fico olhando tudo isso e eu entendo, amados, que nós como igreja devemos ter os olhos voltados para isso. Olhar, meus irmãos, que no meio disso, Deus está levantando pessoas, e no meio desse turbilhão de problemas, Deus tem abençoado, Deus tem cuidado, Deus tem fortalecido, Deus tem feito uma obra, e nós precisamos ser gratos para a glória de Deus. Nós devemos ser gratos a Ele, e devemos entender que Ele é o abençoador da nossa vida. A cada dia Ele tem cuidado de nós, e Ele tem nos dado a bênção de enxergarmos dessa forma. Então, meus irmãos, uma vida que é realmente transformada, ela sempre vai ter gratidão em todas as coisas, em tudo. Hoje, contando outra história, cheguei na padaria para tomar café, e o João Pedro até sabe de quem eu vou falar, e ela é uma senhora, ela é japonesa, bem idosa mesmo, mas ela é dessas que anda por Campinas, ela vai no mercado, vai na padaria, ela não anda, o bichinho tem motor lá nos pés. E eu cheguei à padaria, obviamente, com uma igreja, não pode se reunir mais lá. Você vai lá, compra o que você tem que comprar e vai embora. Sempre eu tomo café nessa padaria aos domingos. E aí eu estava lá conversando com as pessoas que nos servem lá,
que faz o nosso lanche, que serve o café, e eu conversando, ela ouviu a voz e veio, né? E falou assim: ah, pela voz, eu vi que era você, e eu vim aqui te cumprimentar. Falei: que legal, que bom que nós estamos sendo reconhecidos. Aí ela conversou, e ela é muito interessante, porque não é dessas pessoas, meus irmãos, turronas, com a cara fechada, parecendo um pitbullzão desses bem bravos, que não fala nada, mas bem diferente disso. Ela vem e conversa, ela é bem social, e ela perguntou, e ela fala assim: eu penso que nós temos que ser assim, e assado, eu quero ser, olha que coisa interessante, eu quero ser o exemplo da sua mãe. Eu falei: gente, que interessante, a mulher, o pouco que eu converso com ela, ela sabe toda a minha história, da minha vida, né, dos meus filhos. Que coisa interessante, mas ela faz questão de entender isso como um exemplo positivo e trazer isso à memória. Então, meus irmãos, eu acho, ou tenho certeza que uma pessoa transformada em tudo, ela vai ser grata, ela vai olhar esses pequenos detalhes do cuidado de Deus sobre nossa vida, e nós, e eu, e você, nós devemos ser gratos. Vamos para a palavra aqui. Jesus, meus irmãos, poderia ter dito assim: mas só tem esses pães e estes peixes. Meus irmãos, Jesus não reclamou do que chegou às suas mãos, mas Jesus, a palavra fala que Ele deu graças. Querido, querida, está na hora de eu e você levantarmos e abrir a nossa boca para agradecer a Deus por aquilo que nós temos recebido, pelas bênçãos que nós já temos, pela misericórdia de Deus. Ele agradeceu. Ele podia ter dito: mas não tinha mais pão por aí, mas ninguém trouxe a marmita, mas ninguém pescou o peixe e guardou, mas ninguém fez pão. Não, Ele deu graça pelo pão e Ele partiu. Essa deve ser a nossa postura. Não podemos e não devemos reclamar pelo que não temos. Eu estava escrevendo hoje o sermão e escrevi isso. Eu não posso reclamar pelo que eu não tenho, mas eu preciso agradecer por aquilo que eu tenho. Meus irmãos, eu não posso falar do que eu não tenho, eu tenho que falar do que eu tenho, o que Deus tem me dado e que já é maravilhoso e que já é motivo para mim fazer festa todo dia para a glória de Deus Pai. O que temos está nas mãos de Jesus. Com Jesus é o suficiente para o milagre. Meus irmãos, os poucos pães e os poucos peixes, se nós entregarmos nas mãos de Jesus, já é o suficiente para nós vermos um milagre na nossa vida. Você quer ver um milagre na tua vida? Entregue para Jesus. Você quer ver a bênção do Senhor sendo multiplicada na tua vida? Entrega para Jesus. Você quer ver a provisão de Deus sobre a tua vida? Entrega para Jesus. Entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo, e Ele é poderoso para abençoar a tua vida. E naquilo que o que é para você está nas suas mãos, e você entregando, você possa ver a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus. Que você, em nome de Jesus, ao invés de focar nas más notícias, você foque em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Olhe para Cristo, o nosso Salvador. Olhe para Cristo, o que nos abençoou e que tem nos abençoado a cada dia. Olhe para o autor e o consumador da nossa fé, e glorifique o nome dele a cada dia para a glória de Deus Pai. O Salmo, meus irmãos, 18, que é o mesmo texto que está em Samuel. A palavra do Senhor, o Davi que escreve esse salmo, aliás, ele compõe esse cântico, e ele fala assim, no versículo 1 e 2 do 118: louvai ao Senhor,
porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade dura, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Davi, meus irmãos, ele compõe esse cântico comemorando as vitórias sobre os seus inimigos, possivelmente sobre Saul, e ele fala, meus irmãos, da provisão de Deus em seu caminho. Querido, querida, você precisa lembrar do agir de Deus na sua jornada, no seu caminhar. Você precisa saber que Deus é o Deus que controla a nossa vida, é o Deus que tem o controle da nossa vida, é o Deus que tem o controle dos seus filhos, é o Deus que tem nos abençoado a cada dia, e nós devemos entender isso e celebrar isso a cada dia. E o Davi, ele faz isso, ele engrandece o Senhor. Diga, Israel, que a sua benignidade, ela é para sempre. Querido, o que é ruim na tua vida tem tempo e data para acabar, e Deus é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Levanta, anima, tira o que atrapalha o seu caminhar, que atrapalha o seu mover, tira da sua frente, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, dizendo: o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Ele não me abandonou, Ele continua comigo, Ele continua sendo bom, e Ele me abençoa todos os dias da minha vida, e a Ele toda a glória por isso. Reitero, meus irmãos, o Deus que servimos é um Deus de vitória, de graça, de amor, de misericórdia. Irmãos, quantas vezes eu tenho repetido isso aqui na igreja? Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus bom. É um Deus maravilhoso, é um Deus que por nós tudo tem executado. O Josué, ele fala, meus irmãos, das pedras que foram colocadas no Jordão como um memorial, Gilgal, depois que passaram o Jordão. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor em Josué capítulo 4, verso 21 até o 24, a palavra fala assim: e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Eu quero perguntar para você, pai, para você, mãe, qual é o legado, a palavra que você tem deixado para o seu filho? Qual é o memorial que você tem deixado enquanto você pode? Qual é o memorial? Ou talvez o teu filho, a tua filha se esqueça até do que é ser crente, o que é igreja, o que é fazer parte do corpo de Cristo, lá na frente. Qual é o memorial? Então, meus amados, aí eu sigo aqui na leitura. Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. Por que eles passaram? Aí ele responde aqui no 23: porque o Senhor, vosso Deus,
fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus fez o mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, meus irmãos, essas 12 pedras, ela foi um memorial que o povo fez para os seus filhos. Aí, se você ler o 6 e o 7 deste capítulo, ele fala isso aqui, ó. Eu vou ler para os irmãos. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: o que significa estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, meus irmãos, o milagre ele foi realizado com um propósito maior do que a mera transposição do Jordão. Não era isso, meus irmãos, o mais importante nesse momento, não era isso. Meus amados, nós devemos entender que Deus ele estava dando um sinal do poder de Deus para as pessoas, mas que elas voltassem com uma certeza: Deus tinha operado. Então, meus amados, nós nos esquecemos muito fácil do que Deus faz, nós nos esquecemos até do que Deus nos prometeu. Eu, vez ou outra, meus irmãos, eu dou uma olhada nas coisas que eu escrevo, nos sermões que eu prego. De vez em quando, meus irmãos, eu volto para 2011. De vez em quando eu olho, meus irmãos, para a igreja que nós caminhamos juntos nesse tempo. De vez em quando eu olho foto dos meus filhos pequenos, olho do meu casamento. De vez em quando eu olho para essas coisas. E, meus irmãos, eu só tenho gratidão a Deus pela obra que Ele tem feito em nossa vida. E eu glorifico a Deus por isso. E eles, meus irmãos, estão dizendo aqui que essas pedras foram colocadas como memorial, para que olhassem para ela e se lembrassem que o povo de Deus foi abençoado. Querido, querida, você precisa olhar para Deus e saber que Ele tem feito maravilhas para a glória de Deus Pai. Amém, querida igreja, louvado seja o nome do Senhor. Deus, meus irmãos, Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. Deus é bom, e Ele é bom o tempo todo. Já diz, salvo engano, um filme, uma música aí. Deus é bom, e Ele tem nos abençoado a cada dia, tem nos dado vitória a cada dia. Deus tem nos levantado a cada dia. E eu preciso glorificar a Ele, preciso bendizer a Ele, preciso exaltar o nome dEle. Ontem, meus irmãos, quando começou o Descende, eu vi o começo, é muito tempo para mim, eu não dou conta daquilo tudo, então eu vi o começo ali. Mas uma pessoa lá, que eu não sei se é brasileiro, americano, ele disse assim: nós às vezes abrimos a boca para murmurar, nós abrimos a boca para falar palavrão, abrimos a boca para maldizer, abrimos a boca para gritar nome de jogador de futebol, abrimos a boca para gritar, idolatrar o homem, abrimos a boca para isso, abrimos a boca para aquilo, mas não abrimos a boca para glorificar o nome de Jesus. Está na hora, querido, querida, da igreja, ela se levantar e exaltar o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Nós devemos abrir a nossa boca e sermos gratos a Ele pela obra poderosa e bendita que Ele tem feito em nossa vida a cada dia para a glória de Deus Pai.
Agradecer a Ele pela inteligência que Ele te deu, a capacidade que Ele te deu, os bens que Ele te deu, as bênçãos que Ele tem te dado a cada dia. E eu quero mais uma vez te dizer, o que Ele te deu é para que você sirva a Ele, é para que você possa servir com alegria em todo o tempo. E o Salmo 100 fala assim: servir ao Senhor com alegria, vós todos os moradores da terra. Você precisa servir a Cristo, querido, precisa servir a Deus e celebrar a Ele a cada dia em nome de Jesus. Aproveite esse tempo e celebre a Cristo, aproveite esse tempo e exalte a Cristo, aproveite esse tempo. Mas sabe o que nós queremos, meus irmãos? Nós já queremos chegar no topo, nós já queremos chegar pregando, nós já queremos chegar ensinando, nós queremos chegar, meus irmãos, dando as ordens, nós queremos chegar, meus irmãos, já lá em cima. Não é assim, querido, não é assim, querida. Você precisa começar, mas começa, porque Deus é poderoso para tirar, porque Ele tira um profeta que era boieiro ou boiadeiro, plantador de sicômoros, que é figo, meus irmãos, e Ele coloca ele como profeta. Deus, Ele tira Davi, meus irmãos, de trás de um rebanho, e faz dele o homem que fez, o grande homem, um dos do Velho Testamento. Deus é poderoso para tirar qualquer um de qualquer lugar e fazer dele um valente nas mãos dele, porque Ele é o Deus que transforma história, transforma vidas, transforma situações. Mas eu preciso ser grato a Ele para a glória de Deus Pai. Elias, meus irmãos, eu vou falar o que está aqui no meu sermão, não vou ler o texto, mas o Elias é conhecido, e aqui na igreja mesmo nós falamos muito dele. Quando Elias foi elevado, foi a cena última do Elias da terra, quando ele foi elevado no céu, ao céu num carro de fogo. Agora, quem é Elias? Elias, meus irmãos, ele foi do anonimato à glória esplêndida. Na corte de Acabe, Elias foi boca de Deus. Em Querite, foi quebrantado por Deus. Em Serepta, foi lapidado por Deus. No Carmelo, foi usado por Deus. Na caverna, foi restaurado. Mas no Jordão, foi arrebatado por Deus. Antes de passar pelo Jordão, ele passou por Gilgal. Lembra de Gilgal? Lembra de Gilgal? Nós acabamos de falar aqui. Lembra que nós falamos do Gilgal aqui em Josué? As pedras, o memorial. Antes de passar pelo Jordão, ele passou por Gilgal, o lugar da salvação. Por Betel, o lugar da oração. E também por Jericó, o lugar da batalha. Mas depois chegou ao Jordão, lugar do arrebatamento. Deus é um Deus de processo. Querido, querida, ainda que você não entenda o processo que você esteja vivendo hoje, eu li toda a história do Elias, para você entender que Deus é um Deus de processo, e no processo Ele não perde controle, no processo Ele continua abençoando, e no processo Ele continua dando vitória, e no processo Ele está fazendo a obra. Então fique calmo, calma. Ele é poderoso para reverter a tua história, e Ele é poderoso para te dar vitória, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Ele é um Deus do processo, e você está no processo, então continua no processo, não saia, não volte para trás, mas vá para frente, adorando, glorificando o nome daquele que reina e vive para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos aqui mais uma vez, repito, para glorificar o nome dEle. Ele é Deus, e Ele cuida de nós. A Ele toda a glória, todo louvor e toda a exaltação.
nós adoramos a Cristo, nós bendizemos a Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor, ao Senhor toda a exaltação, ao Senhor toda a adoração. Aí o Paulo, meus irmãos, em 2 Coríntios, ele nos deixa uma lição muito interessante. A transformação total de uma pessoa, ela só pode ser através de Cristo. Irmãos, eu vejo pessoas usando tudo que é meio para ver pequenas transformações. Mas todo aquele que se converte verdadeiramente a Cristo, e serve a Cristo, e anda segundo o Evangelho, ele vê a bênção do Senhor sobre a sua vida. Aí, meus irmãos, sabe o que o Paulo fala no 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amado, como que um cara diz que é crente, e ele faz, meus irmãos, tudo o que não está de acordo com a palavra de Deus? Como? Porque se ele está em Cristo, nova criatura ele é. E eu até digo aos irmãos, tem até um preço por isso. Tem um preço. Porque, meus irmãos, quantos chega a história a nós que é abandonado pela família, pelo ente, pelo amigo, pelo seu ciclo relacional, ele não aumenta, ele diminui, porque ele começa a servir a Cristo. Mas isso, meu querido, querida, eu até acho que é um bom sinal, porque a palavra fala que nós somos luz no mundo, e nós somos sal da terra. Então há uma diferença, o Malaquias fala entre o que serve e o que não serve, e deve haver essa diferença mesmo, para a glória do Senhor. Então a transformação total só pode acontecer através de Cristo. E se você e eu temos certeza que somos escolhas do Senhor, as coisas passadas não ficam mais no nosso coração. Não pode ficar, você precisa ser liberto disso. Nós temos que ser libertos disso, porque Cristo falou que nós somos novos. Sabe o que a palavra fala? Que Ele levou sobre si nossos pecados, as acusações, tudo aquilo que te condenava, o Senhor, Ele tirou de sobre você. Lá o Paulo, que escreve à igreja que estava na Galácia, aos Gálatas, ele fala que nenhuma, a cédula que era contra você, ela foi cravada na cruz do Calvário, não existe mais, você está limpo, está pago, está consumado, acabou a conversa. Vai para frente, sem nenhuma acusação. As coisas passadas não são para ficar no seu coração. Você precisa, eu falei aqui de novo, né? Essa autoavaliação. É um tempo, meus irmãos, eu falo sempre isso aqui, no dia 31 de dezembro, dos anos que passei aqui, de nós fazermos uma retrospectiva. Eu troquei a palavra aqui e disse, fazermos uma autoavaliação. É você se avaliar. Irmão, não é eu vou ficar avaliando esse, o Zé, a Maria, o Antônio. Não, eu preciso me avaliar. Uma autoavaliação e saber, meus irmãos, o que precisa mudar em minha vida. E eu quero te dizer, o que precisa ficar em você e em mim é gratidão pela obra poderosa, grandiosa e maravilhosa que o Senhor tem feito em nossas vidas. Lembra dos leprosos, os 10? Meus irmãos, lá, não está no meu esboço aqui, lá uma coisa interessante. Jesus, Ele sabe quem Ele abençoou. Eu descanso muito nessa palavra quando eu olho para a igreja.
Porque eu sei, meus irmãos, que tem muitas pessoas que falam assim, é culpa da igreja. Irmãos, não é culpa da igreja. Não adianta você arrumar culpado. Eu tenho que resolver as minhas demandas. Mas o Senhor, Ele sabe quem Ele abençoa e quem Ele abençoou. E Ele fala assim, onde estão os outros que não voltaram? Não foi só você que eu curei, cadê os outros? Ele sabe quem Ele abençoa, Ele sabe quem Ele trata. Então Ele sabe como a pessoa chega na igreja, Ele sabe das ministrações que foram recebidas, que foram dadas, das porções. Um culto desse, meus irmãos, de quase 1 hora, eu sei, meus irmãos, que são porções que Deus está entregando, mas Ele está entregando. Para um é uma coisa, para outro é outra, para aquele é outra. Eu lembro, meus irmãos, tem pessoas aqui na igreja que falam para mim muito tempo depois. Fala, pastor, eu guardo essa palavra. E ela para mim é um norte. Foi a porção dela para aquele dia. E foi a bênção dela para aquele dia. Eu louvo a Deus, meus irmãos, tem uma senhora, ela não é aqui da igreja. Pode ser até que ela esteja ouvindo essa live ou ouça depois. Mas, meus irmãos, como é bom ouvir uma mensagem dela, como é bom. Como é bom. Uma mulher idosa, passando por problemas, não pequenas lutas. E ela dizer, pastor, que bênção é ver você, que bênção é ver tua família, que bênção é essa igreja. E ela não é da igreja. Coisa interessante, né? Que bênção eu olhar e ver essa mulher sua, ela é maravilhosa. Eu vejo ela e eu fico assim. Uma senhora quase de 80 anos. Mais, a Rosana está falando ali que é mais. Mas a alegria dela, meus irmãos, de ver a casa pastoral. A gratidão dela, de ver as bênçãos do Senhor, que alcançaram a vida dela. Meus irmãos, isso é o que precisa, e isso no final de tudo é o que vale a pena. Meus amados, precisa ficar em nossa vida é gratidão. Gratidão por aquilo que você tem recebido, gratidão por todas as coisas. Não reclame se na sua casa não tem filé mignon para você comer todo dia, não reclame. Glorifique a Deus por aquilo que você tem. Se é um ovo, se é um miojo. Meus irmãos, tem dia que eu sou feliz demais para comer um miojo. Pensa no cara que gosta de miojo. Lá em casa ninguém mais come, só eu. E hoje eu fui fechar essa camisa aqui mesmo, eu vi que ela diminuiu. Eu não aumentei em momento algum. Então isso é miojo que faz, né? Segundo a patroa. Então, meus amados, glorifica a Deus pelo miojo. Irmãos, eu vi pessoas dizendo há pouco tempo, eu não sei, com certeza você já ouviu de pessoas que perdem o paladar, perdem o olfato. Tivemos com essa semana, eu e João, cara trabalhador, cara guerreiro, guerreiraço, agarrado na roça. Meus irmãos, há 1 ano atrás eu vi ele, um cara sacudido. Aí ele cheguei lá e ele falou assim, rapaz, como é que você está? Eu falei, Romero, bagunçou tudo, estou ruim. Aí ele falou assim, está vendo a minha perna? Ela ficou boba. Não tem mais, ela é solta assim. Tem ela, mas ela não funciona mais. Palavras dele. Mas o cara está lá agarrado. Mas 1 ano atrás, ele era um cara 100%. E hoje, ele mesmo diz, eu funciono à metade. Não dirige mais, não vai mais. Muitas coisas que ele fazia com muita facilidade, ele não consegue fazer mais. E nós, meus irmãos, queremos achar que nós somos alguma coisa. Queridos, nós não somos. Quem é Cristo. Quem é o Senhor.
É Ele que é o abençoador da nossa vida. É Ele o cuidador da nossa vida. Então, meus irmãos, Lamentações de Jeremias 3:21, ele fala assim: traz à memória o que te traz esperança. Na NVT, na nova versão, ele fala assim: recorda o seu coração o que te traz esperança. Querido, não fica lembrando dos trem ruim, não. Glorifica a Deus pela bênção que Ele tem te dado. Aproveite a oportunidade, porque você e eu estamos sendo forjados, ensinados nesse turbilhão de problemas. Aproveite, porque vai chegar pessoas na sua casa, na sua mesa de trabalho, no meu convívio, vai chegar e vai dizer: eu preciso de ajuda, e você precisa se levantar como uma bênção e ajudar essa pessoa, estender as mãos. E vou te dizer, talvez não vai ser de arroz, de feijão, a necessidade vai ser de um abraço, de um ósculo santo, de uma palavra de ânimo, de um compartilhamento das bênçãos do Senhor sobre a vida dele e dela. Tem pessoas sedentas hoje da presença de Deus, do toque de Deus, da graça de Deus. E eu e você somos os canais dessa bênção. É a igreja de Cristo. Não é outra pessoa, não são outras pessoas. Somos nós. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide da sua vida. Que Deus te levante para a glória, louvor, honra do nome daquele que reina e vive para todo sempre. Vamos orar. Senhor amado, eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, obrigado. Deus, receba a gratidão. Pai amado, a gratidão nos traz vitória, ela nos faz bem. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oh Deus, muito obrigado. Senhor, continue abençoando essas vidas, esses irmãos, essas irmãs, esses que me ouvem, que nos assistem, que estão conectados. Deus, alcance a vida de cada um e dá vitória à vida de cada um. Levanta e fortaleça, coloca gratidão em nosso coração. Eu te adoro, Deus, te adoro e te exalto por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém.